Eu louvo a Deus pela oportunidade também de estar aqui nesse dia da homenagem para as mulheres. Que Deus abençoe muito a todas as mulheres dessa comunidade, dessa igreja. Se você visita essa igreja pela primeira vez, ou uma das primeiras vezes, sinta-se muito bem-vindo, bem-vinda, mas eu vou pedir licença para as mulheres. Porque não tem só mulher nessa igreja, eu não posso excluir os homens, de jeito nenhum. Eu preciso falar para eles também. São os pais, os filhos, os maridos, os amigos, enfim. Então, a mensagem é para todo mundo, combinado? Eu sou convidada a mulher, mas a mensagem é para todos nós. A mensagem que o Senhor enviou para essa manhã, para nós partilharmos hoje, fala sobre os nossos dons, sobre a nossa missão. Eu não sei se você sabe, mas existem algumas coisas, ou alguma coisa, que você faz de uma forma que ninguém mais faz, de um jeito que ninguém mais consegue fazer. Annelise, que história é essa? Sim, existe isso. Deus criou cada um de nós de uma forma única. Isso não nos torna melhores nem piores que ninguém. Preste atenção nisso. Isso não dá o direito de lhe achar melhor, mas também não te dá o direito de te achar pior do que ninguém. Somos únicos, exclusivos. No sentido de que Deus nos fez numa forma única. O formato, a fórmula única. Deus me criou de um jeito que não existe mais ninguém igual neste mundo. E para você é a mesma coisa. Essa unicidade, quando nós juntamos na pluralidade, dá uma mistura tão boa. É uma coisa tão bonita. Esse conviver em comunidade, junta os teus dons com os meus dons. Imagina o que sai? Eu gosto desses almoços que, se você não conhece, se você ainda não participou, de repente está vindo numa igreja adventista pela primeira vez, eu vou contar. O povo adventista gosta muito de comida, né, gente? E quando junta para fazer almoço, eu não sei vocês, levanta a mão, por favor, se eu estiver errada, mas alguém aqui já viu faltar comida em almoço de adventista? Gente, alguém levantou a mão? Tem alguém que já viu? Gente, às vezes você faz aquela panelinha de arroz pequena, pega alguém na igreja, busca visita, você fala, como é que vai ser? Aí você faz oração, Senhor, multiplica o pão e o peixe que eu tiver em casa. Gente, sempre sobra comida, é impressionante. É desse jeito. Junta o seu prato com o meu prato. O dom que você trouxe com o dom que eu trouxe. Imagina que coisa bonita Deus faz na nossa vida quando a gente vive em comunidade. A maravilha que Ele faz no mundo quando a gente se permite ser usado. É assim que funciona. No corpo humano, se tem algum órgão que está doente, o corpo inteiro trabalha em prol daquele órgão, para ver aquele órgão recuperado. Você já deve ter ouvido histórias por aí, eu pelo menos já ouvi, que às vezes a pessoa, por exemplo, ficou deficiente de um olho, perdeu a visão, eu conheci inclusive uma pessoa assim, e que ela ficou com a outra visão mais aguçada. Já deve ter ouvido isso? A pessoa, de repente, perdeu a audição de um lado e ela ficou com a audição do outro lado mais aguçada. Talvez o coração que você tenha no peito não seja o seu de origem, pode ser que seja transplantado, pode ser que você não tenha uma perna, pode ser que falte alguma coisa dentro de você, mas eu quero te dizer uma coisa, e essa é uma das mensagens principais do Senhor para nós nessa manhã. Quando uma parte do corpo de Cristo está ferida, deficiente, sofre, o corpo inteiro sofre junto. A mensagem de Deus para mim e para você nessa manhã é: ocupe o seu posto, a sua posição no corpo de Cristo. Porque quando você não faz a sua parte, quando você não usa os seus dons em favor do corpo de Cristo, foi para isso também que você foi usado, o corpo sofre. Se duas pessoas existem para desenvolverem uma função e só uma delas trabalha, será que a outra está sobrecarregada ou não? No corpo físico é a mesma coisa, no corpo de Cristo é a mesma coisa. A obra do Senhor, a missão, será concluída de qualquer forma, mas pesa menos para o seu irmão do lado que está aí sentado no seu banco, quando você compartilha da obra e traz a soma dos seus dons para ajudar a compor o trabalho do Senhor. Quais são os seus dons? Você conhece? Sabe quais são eles? Ou qual é ele? O que o Senhor colocou em você que ninguém mais faz igual? Tem um autor americano cristão que eu gosto muito, que ele fala isso de forma muito simples, mas para mim foi a forma que eu mais entendi claramente até hoje. Dom é aquilo que você faz com facilidade e você gosta de fazer,
faz muito bem feito, as pessoas dizem para você que você faz aquilo muito bem. Seja um delicioso bolo, seja pregar um botão com uma rapidez que ninguém nunca fez igual, dirigir de uma forma única, pregar, cantar, visitar. Eu não sei qual é teu dom, mas aquilo que as pessoas viram para você e perguntam, como você consegue? E seu primeiro pensamento, sua primeira resposta, sua primeira reação é dizer, ué, e como é que o resto do mundo não consegue? Pois bem, esse é seu dom. Foi assim que Deus criou você. Foi com essa peculiaridade, isso que só você tem, essa sua forma de fazer isso aí tão facilmente, que você se pergunta, como as pessoas não conseguem? E todos perguntam para você, como você consegue? Este é seu dom. Estes são os seus dons. Nós precisamos entender e aprender que os dons que nós recebemos, eles não nos foram dados para nós aparecermos de forma nenhuma. Eu não posso usar o dom da fala para subir nesse púlpito e me expor em nome de Jesus jamais. Os nossos dons foram recebidos para nós usarmos e mostrarmos a Cristo. Se você considerar que nós estamos num palco, o palco da vida, a função de todos nós é ficarmos atrás das cortinas, nos bastidores. Nós não fomos criados para aparecer. Fomos criados para mostrar o Cristo. Você entende a diferença? Entende o peso disso, a nossa responsabilidade? Alguma vez você já ouviu alguém dizendo a respeito de uma outra pessoa ou a seu respeito? Ou será que você já disse a respeito de alguém o seguinte, eu vi Deus em você? Para pensar, já aconteceu alguma vez, que você ouviu algum irmão, alguma pessoa dizendo, tem gente aí balançando a cabeça, concordando que lembra. Ou de repente, será que alguém já virou para você e disse, eu vi Deus em você? Nas suas atitudes, na sua forma de se portar, na sua forma de tratar as pessoas. Eu vi Deus em você. Nós somos abençoados, presta atenção nisso, com a finalidade de abençoarmos outras vidas. Os dons que nós recebemos, eles não existem para que nós usemos dele para o nosso bem-estar. Olha, então eu tenho esse dom, eu vou usar do jeito que eu quero na minha vida e viver a vida do jeito que eu quero. Não. Deus nos criou para servirmos o outro. Nós exaltamos e glorificamos a Deus quando trabalhamos em prol do outro. Quando trabalhamos pelo nosso próximo, quando você serve o irmão que está do seu lado, talvez essa pessoa que você nem conheça, de repente, que está sentada do seu lado aí, as pessoas da sua família, as pessoas da sua comunidade, quando você serve o outro através dos seus dons, você está glorificando o nome de Deus. É assim que funciona. Os nossos dons nos foram dados para isso. Aquilo que Deus colocou em você é para fazer a diferença na vida do outro. Você acha de verdade que a quantidade de dinheiro que você tem no banco é só para você? E aí, de repente, nessa hora você pensa assim, Annelise, você não sabe o quanto eu tenho no banco, é pouco. Ou então, eu nem tenho dinheiro no banco. O que você tiver é suficiente. Lembre-se da história daquela viúva que tinha apenas 2 moedas e foi isso que ela deu na casa do Senhor, quando ela foi à sinagoga. E Deus disse, essa entendeu. Sabe, muitas vezes nós ficamos esperando sermos grandemente abençoados para poder abençoar a vida dos outros. Annelise, então, por exemplo, meu dom é cantar. O dia que eu fizer um musical no Teatro Municipal, eu convido os amigos da minha comunidade para irem ver. Não. É com o que você tem hoje que você deve abençoar a vida das pessoas. Se você tiver 2 moedas na conta bancária, é com isso que você abençoa a vida das pessoas. Annelise, você está dizendo que eu fico sem nada? Bom, veja isso com o Senhor. Tem várias histórias na Bíblia. Lembre-se daquela outra viúva que estava ela e o filho, e quando chega o profeta para ela, diz assim, faça um pão para mim. O que ela responde? A farinha está acabando, o azeite também. Eu só tenho isso aqui, eu vou fazer esse pão para mim e para o meu filho, e depois disso a gente vai morrer. Lembra dessa história? E o profeta insiste com ela, faz o pão para mim, depois que eu comer a gente conversa. Esse aí devia ser adventista, gente. Porque vamos comer primeiro e conversar depois. É assim ou não é? A gente almoça, as reuniões são na parte da tarde. É um negócio impressionante a nossa forma de acreditar em Deus, a nossa fé, até onde ela nos leva. De que forma Deus atua, de que forma impactante e maravilhosa Deus desafia a você e a mim, a darmos tudo aquilo que temos e somos. Então, seja aquilo que você tiver em casa. Outro dia eu estava participando de uma campanha para ajudar os refugiados
islâmicos, sírios, enfim, que têm chegado no Brasil, não há pouco tempo, mas isso se tornou conhecido há pouco tempo. E num determinado grupo do WhatsApp, aquele aplicativo do celular que você conversa com as pessoas, eu mandei as informações pedindo ajuda. Claro que eu não vou contar quem foi, mas a pessoa vira para mim e fala assim: você está se dando ao luxo de ajudar pessoas? Aí eu falei: como assim me dar ao luxo? Esse é o meu dever. E o seu também. Foi para isso que Deus nos chamou. Tenha você pouco ou muito. Se você tiver 2 pares de sapato, pode dar um. No princípio do reino é assim que funciona. Você divide aquilo que você tem. E os nossos dons também, é assim que Deus trabalha conosco. Quando você faz aquilo que você sabe fazer, com essa facilidade que só você tem, de todo o coração, com a melhor forma que você consegue fazer, você engrandece o nome do Senhor. Tem um verso na Bíblia, não precisa abrir, só para citar para vocês, que nos lembra disso. Eclesiastes 9:10. Sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças. Seja a tua forma de abençoar as pessoas através dos teus dons, precisa ser feito com o melhor das tuas forças. E isso serve para tudo, viu, gente? Isso aqui é puxão de orelha divino para você e para mim. Seja se você for lavar a louça para sua mãe em casa, adolescentes, quando ela pede, e jovens, e maridos, e seja quem for. Seja para lavar o carro, para sair para abastecer o carro, seja para arrumar a casa, seja para o que for. Nós precisamos fazer conforme o melhor das nossas forças. Abençoar os outros através dos nossos dons. Nós precisamos cumprir o chamado que Deus tem para cada um de nós. O chamado para os discípulos de Jesus, para nós, são 2. Annelise, é um só. Eu não sei que Bíblia você lê. Vou lembrar você, calma, são 2. O primeiro chamado é o vinde. É o vinde a mim. Primeiro você conhece de Cristo, aprende dele. E o segundo chamado é o ide. Só pode ir aquele que veio. Só sai pela porta aquele que entrou pela porta. Só vai cumprir a missão aquele que conheceu a missão. É assim que funciona. Passe tempo com Jesus. Estude a palavra do Senhor. Gente, invista tempo em ler os 4 evangelhos. E isso que eu estou passando aqui nessa manhã, que o Senhor tem passado para mim, é cada vez mais forte na minha mente, no meu coração. Porque Deus não nos abençoou para ficarmos sentados, prostrados, desfrutando das bênçãos recebidas como se fosse para você e para mim. Não. Deus te deu um carro, vai dar carona para o vizinho que não tem carro. Annelise, eu não tenho tempo. Vou dizer uma frase para você que eu escutei há poucos meses, no pequeno grupo que eu participo, e a gente tem ido nessa linha de aprender cada vez mais a abençoar os outros, e que tem martelado minha cabeça a cada dia. Que o Espírito Santo tem usado cada dia, me desafiado, para me tirar cada vez mais da minha zona do conforto. A frase é pesada e é direta, e eu vou dizer para você nessa manhã, porque ela serve para você também. Se o problema chegou na tua frente, ele é teu. Não vem querer repassar. Alguém precisa de estudo bíblico. Vou buscar quem dê, porque isso não é comigo. A missão é uma só. Nós somos um povo só. A pessoa precisa de R$10. Vou ver quem arranja. A pessoa precisa de uma visita. Vou ligar para os irmãos da igreja para ver se o pastor pode ir. Que mania que muitos de nós temos de jogar todos os problemas no ombro dos pastores, dos anciãos, da liderança da igreja. Nós somos o povo do Senhor e cada vez que Ele nos chama, Ele nos convoca. Não importa o tamanho do desafio, goste você ou não da mensagem, é esta. Nós precisamos devolver e investir na obra e na causa do Senhor os dons que Ele investiu em você e em mim. Se você fosse um banco, se você fosse um tipo de um investimento financeiro, quanto estaria você rendendo ao Senhor? E preste atenção. O render aqui, eu não estou falando de almas batizadas, ok? Porque tem muita gente que pensa que o retorno é apenas batismo e temos que batizar. Não. Quanto você tem rendido desse investimento que Deus faz em você, no sentido de abençoar a vida das pessoas. Quando as pessoas passam por você, quando você passa pelas pessoas, o que elas dizem depois que você vai embora? O que eu tenho aprendido cada vez mais é que, com todo respeito, pouco importa a respeito da primeira impressão que você deixou. O que importa é o que dizem a teu respeito depois que você foi embora. Quanto você abençoou a vida das pessoas. E o abençoar aqui, queridos, eu usei o exemplo do dinheiro, mas é mais do que isso, é o seu tempo, é você.
O próprio Deus não quer 10% do seu salário. Ele não quer 10% dos seus rendimentos. O próprio Deus não quer um dia. Ele não quer, preste atenção nisso. O próprio Deus não quer um dia da sua semana. Não, ele não quer o seu sábado. Ele quer o seu calendário completo. Deus quer os seus 366 dias do ano de 2016. A tua agenda, é isso que ele quer. É você por completo. E depois que você se entregou ao Senhor, você entende as outras coisas. E aí você devolve os 10%. E aí você guarda as 24 horas do sábado. Quanto você tem rendido ao Senhor do investimento que ele tem feito na tua vida? Pense sobre isso. Isso é muito sério. O investimento mais caro que Deus poderia fazer em cada um de nós, o sangue do filho dele, decidido pelo próprio filho dele, a Bíblia diz isso. Deus não obrigou Jesus, ele disse, eu decido ir. Olha o investimento que o céu fez em você e em mim, o que você tem dado de volta. Como é que você responde a isso? Eu quero convidar você a abrir no livro de João, capítulo 13, verso 35, por gentileza. Capítulo de João, o Evangelho de João, capítulo 13, verso 35. Podemos ler? Diz assim: através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Eu vou convidar a igreja a ler em voz alta esse texto, todos juntos, pode ser? Através deste testemunho, cadê vocês? Todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O que a gente vê na Bíblia? Muito especificamente em 1 Coríntios, capítulo 13, só citando, você não precisa abrir, que o maior dos dons qual é? Qual é? Ok. Sabe o que é interessante? Quando a gente lê a palavra de Deus, em nenhum lugar, e se na tua Bíblia está diferente da minha, por favor, essa é a hora, sim, você pode me corrigir. Em nenhum lugar, a Bíblia diz, e todos precisam cantar. Diz na tua Bíblia isso? Que todos precisam cantar? E todos precisam fazer parte do ministério da recepção. Diz isso na tua Bíblia? Diz na sua Bíblia que todos precisam ajudar no ministério do ancianato, por exemplo? Em algum lugar da sua Bíblia, em nome de Jesus, diz isso? Agora é interessante que há um único dom, um único comum a todos nós, nessa diversidade de dom maravilhoso que nós todos temos, é o amor. É o único dom comum a todos, que é dever. Amar a todas as pessoas. E o mais interessante, diz esse texto ele sempre me inspira, ele me intriga, porque não é através de ações de evangelismo que as pessoas vão ver Jesus em mim e em você. É isso que está escrito aí? Não é através de ações na sociedade, na família, que são todas necessárias, eu não estou criticando de forma nenhuma, são todas necessárias, precisam ser feitas, mas aqui, eu vou ler em outra versão da Bíblia, diz assim, desta maneira, todos irão conhecer que vocês são meus discípulos, quando eles virem o amor que vocês têm uns pelos outros. Aqui a gente cai no X da questão. De que forma você tem amado as pessoas? Qual é a qualidade do teu amor? Anne, eu amo o quanto eu posso. Vou dar uma notícia ruim. Não é o suficiente amar o quanto você pode. Até porque o próprio Jesus falou, né? Em duas situações diferentes. Primeiro ele disse, ama ao próximo como a ti mesmo. E depois eu costumo dizer que Jesus deu um upgrade nesse dever. Ele levou a dificuldade. Falou, vocês subiram o primeiro degrau, precisam aprender a amar ao próximo como a ti mesmo. Agora, a lição vai para a versão 2.0. Vocês precisam amar ao próximo como eu amei. Isso é fácil? Sim ou não? De verdade, muito sinceramente. Amar ao próximo como Deus nos amou é fácil? É 100% prazeroso em 100% do tempo? Mas esse é o nosso parâmetro. E isso serve para você amar o seu marido com quem você está aí de braço dado. O seu filho que você está observando aí pintar no chão do banco. Ou aquele vizinho que você não gosta de jeito nenhum. Ou aquele seu colega do trabalho que tem sido
uma relação, de repente, desafiadora para você. Eu não sei quais situações você enfrenta, mas em todos os seus relacionamentos, o parâmetro do amor é este aqui. Nós precisamos nos amar como Deus nos amou. E vou dizer uma coisa, vocês me amarem na manhã de hoje é muito fácil. A maioria de vocês não me conhece. Eu vi um outro rostinho aí conhecido, mas a maioria de vocês não me conhece. Então trate bem a pregadora, ela veio e logo se vai. Não vai ficar, não vai dar trabalho. Não vai pedir uma toalha para tomar banho. Não vai querer usar o meu banheiro e deixar desorganizado. Não vai dormir na minha cama e eu vou ter que deixar no chão. E você vai enumerando as coisas do trabalho que eu não vou te dar. É fácil amar as pessoas à distância. Jesus quer a proximidade, o relacionamento. É deste jeito que as pessoas verão a você e a mim como discípulos de Jesus. Gente, é isso que eu tenho visto. Cada vez mais na prática. As pessoas pouco importam com quanto você sabe, até que elas saibam o quanto você se importa com elas. E não é assim com você também? Você vai querer chega alguém em você querendo dar lições e ensinamentos, ou como muitos de nós dizemos por aí, veio me dar lição de moral e pensa que é quem não sabe onde dói meu calo, onde aperta o sapato, quais são as minhas lutas e as minhas dores. Pois bem, esse é um pensamento geral. As pessoas não querem saber muito aquilo que você tem a ensinar, até o quanto elas saibam o quanto você se importa. E vai dizer que com Jesus não foi a mesma coisa? Quando Jesus precisava, ele não precisava, vou parar aqui e vou corrigir. Jesus não precisava. Quando Jesus ia fazer algum milagre, é por isso que eu corrigi, ele não precisava fazer milagre algum, não era dever dele. Quando Jesus ia fazer algum milagre, você vê de verdade em algum lugar da Bíblia ele perguntando, vamos conferir as 28 doutrinas? Se você responder devidamente, posso curar sua cegueira. Em algum lugar ele fez isso? Responda para mim aqui quais são os 3 princípios do céu. Dependendo do que você disser, eu faço você coxo andar novamente. Em algum lugar você viu isso? Muito pelo contrário. O que eu vejo na Bíblia é Jesus compadecido de um povo carente de amor. E foi para isso que ele mandou você e a mim nessa terra. Não existe outro caminho. Lembra das 2 situações em que Jesus alimentou as multidões? Primeiro as dos 5.000, depois de 4.000, sem contar homens e mulheres. Ou seja, era muita gente que estava ali. A Bíblia diz, Jesus ficou compadecido, ele sentiu compaixão daquelas pessoas. Sabe, muitas pessoas oram muitas vezes, pedindo a Deus, sabe o quê? Misericórdia. Senhor, tem misericórdia de nós? Tem misericórdia de nós? Tem misericórdia de nós? E se nós prestarmos atenção, não precisa pedir a misericórdia. Se você não está lembrado disso, de repente você só não prestou atenção. A minha ficha disso também caiu há pouco tempo. A própria Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam quando? Ou seja, ela bateu no meu quarto hoje cedo. Eu não precisei nem pedir, ela foi me acordar. A misericórdia do Senhor é constante. O que eu peço ao Senhor cada vez mais é compaixão. É que Ele se compadeça de mim. Porque misericórdia Ele já tem. E cada vez que eu vejo Jesus ter compaixão de um povo na palavra de Deus, gente, ele faz milagres. Ele pega pães, ele multiplica o peixe, ele cura uma mulher hemorrágica, ele cura a filha da mulher cirofenícia que era atormentada por espíritos demoníacos. Cada vez que você vê Jesus agindo com compaixão, ele age de uma forma magnífica. É isso, sim, que ele espera de você e de mim. Compaixão. Por todas as pessoas, conheçamos a elas ou não. Amemos ainda a elas ou não. Este é o caminho, andai por ele. É o caminho do amor. É para isso que Deus nos deixou nessa terra. Para amarmos a Ele, servirmos a Ele, através do amor ao próximo. João 13:35. É assim que nós vamos amar. É assim que nós devemos amar. É assim que nós precisamos apresentar para os outros o amor de Cristo. Tem uma outra coisa que eu aprendi. Estou falando muito para vocês que eu aprendi um monte de coisa, né? Mas eu estou agradecendo muito a Deus a misericórdia dele comigo. 33 anos de idade, 33 anos de vida. E eu tenho aprendido tanta coisa a respeito da palavra de Deus na Bíblia dele ultimamente, que eu tenho até pedido perdão por algumas ignorâncias. Sério, Senhor, que a vida inteira eu entendi isso errado, lendo a mesma Bíblia? E ele, tá bom, Elise, tudo bem, ainda está em tempo, você está aprendendo. E
Uma das coisas que o Senhor me corrigiu há pouquíssimos meses é uma frase que não é só a igreja adventista, não. Muitas igrejas dizem por aí. E até quem não acredita em Deus usa essa frase. Que a salvação é individual. E o dia que eu entendi que isso não é assim. Sim, eu disse para você que a salvação não é individual. E nesse momento deve ter um monte de cabecinha fervilhando aí. Sabe por quê? No reino do discipulado de Jesus Cristo, presta atenção nisso. O chamado é pessoal. A salvação é pessoal. E nada, absolutamente nada, em momento algum, é individual. A missão é de Deus e Ele nos empresta a missão para compormos o trabalho com Ele. Porque ainda que você diga não para a missão do Senhor, a obra será concluída, diz o Espírito de profecia e a palavra dele, você pode ler. Ele mesmo diz, se os filhos dele não clamarem, não falarem, quem vai clamar? As próprias pedras. A missão então é dele. É privilégio nosso compor a missão com o Senhor. Mas no reino de Deus, e por favor, se eu puder deixar uma lição de casa para vocês nessa manhã. Se você ainda não está acreditando muito nisso que eu disse para você agora, e quando eu escutei a primeira vez, isso me soou estranho, 33 anos eu ouvi, eu disse que a salvação era individual, eu fui para o dicionário. Lição de casa para você, chegando em casa vai ler. Busca o significado da palavra individual, individualismo, e busca o significado da palavra pessoal, pessoalidade. A salvação não é individual. Eu não deixo morrer do meu lado ninguém. Porque eu sou filha do Deus do universo e vocês são meus irmãos. Não importa se eu quero ou não quero. Não importa se eu sinto alguma coisa de bom ou não. Não importa se eu amo ou não amo até aqui. O meu dever é trabalhar por cada um de vocês até que Jesus venha. Isso é o meu dever. A salvação não é individual, ela é pessoal. E sabe em que sentido isso, para ficar mais claro ainda? Ela é pessoal porque se chegar nessa igreja uma pessoa e perguntar para vocês, preste atenção, não para mim. Alguém chega aqui e pergunta para vocês, Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de São Caetano, a Annelise aceita Jesus como salvador pessoal? Alguém aqui pode responder por mim? A salvação é pessoal. Eu respondo. Eu preciso dizer, Senhor Jesus, eu aceito ou não. Ela é pessoal, ela não é individual. Eu quero encerrar com vocês contando uma história que eu ouvi há pouco tempo. Um pastor, escritor americano, ele estava de férias com a família, numa região onde tinha um lago muito grande. E as famílias iam passar as férias ali. Crianças, pais, adultos, enfim. E ele estava ali, sentado na areia, no pedregulho, eu não sei, tomando um pouquinho de sol, trabalhar muito, muito, muito. E ele estava observando o lago, as crianças brincando, os adultos, enfim. E tinha muita gente naquele lago, naquele momento de férias, naquele lugar. De repente, aquele pastor percebeu, ele é um pastor conhecido, mas agora eu esqueci o nome dele, mas ele é um pastor muito conhecido, não é da nossa igreja, da nossa denominação religiosa, mas assim, amplamente conhecido, tem livros escritos, enfim. E de repente esse pastor percebeu que tinha um homem se afogando no meio do lago. Só que tinha um homem se afogando no meio do lago e todas as pessoas estavam fazendo, sabe o quê? Só olhando, observando. E naquele momento, aquele pastor começou a ficar preocupado, no sentido de alguém tem que fazer alguma coisa. Aquele lago tinha um serviço de salva-vidas, de guarda-vidas, mas sabe-se lá por que motivo, naquele momento, não tinha nenhum ali. Ninguém estava presente. E ele foi levantando, ele via a pessoa realmente se debatendo, desesperada, e meio que sem pensar, ele tirou a camiseta e saiu correndo, falou, vou eu. E ele foi, não foi fácil, foi com muita dificuldade. Aquele pastor tirou aquele senhor da água. E chegou e ajudou, precisou fazer o processo de ressuscitar, respiração boca a boca. Aquele homem realmente chegou a desmaiar, ficou numa situação muito crítica. E enquanto ele ressuscitava aquele homem através desse processo, os 2 filhos pequenos desse homem que estava se afogando, estavam chegando, vieram correndo, juntamente com a esposa, a família muito abalada, enfim. Mas o homem ficou bem. Naquele momento, esse pastor disse que ele
ouviu a voz do Espírito Santo dizendo para ele assim: olha em volta. E quando ele deu uma volta de 360 graus, ele viu muitos curiosos olhando a cena. Gente que só olhava. Muitas pessoas que olhavam estavam nessa posição. Muitas pessoas que olhavam estavam nessa posição. Vou fazer uma selfie e postar que acabou de acontecer um afogamento e eu estava aqui para ver. Muitas pessoas estavam nessa posição, filmando a cena. Naquele momento, antes que ele tivesse tempo de criticar qualquer pessoa, o Espírito Santo virou para ele, um pastor, um senhor de idade, com família, longa, extensa carreira, virou para ele e disse o seguinte: até hoje você esteve como eles, braços cruzados e apenas observando as pessoas se perderem. Ele tomou um susto quando ele ouviu a voz do Espírito Santo dizendo isso para ele. Eu, pastor, trabalho há anos, tenho uma carreira, uma missão, há quantos anos eu trabalho pela minha igreja? E o Espírito Santo incomodou aquele pastor fortemente. Ele falou: até hoje você só observou. Você fez parte das pessoas que só olham. E quer saber? Até hoje você não entrou no lago para salvar ninguém. Aquele pastor ficou extremamente incomodado, porque imagina você escutar isso do próprio Deus. Depois de anos de carreira, de missão, de ministério, dê o nome que você quiser. Imagina Deus falando para você: ei, você, 40 anos de idade. Não, você só observou até agora. Não, Senhor, eu tenho cargos na igreja, eu tenho funções, eu faço culto com a minha família todos os dias de manhã e à noite, ou pelo menos à noite eu faço culto com a minha esposa. E Deus virar para você e dizer assim: shh, era lá. Você não fez nada até agora. E naquele momento, enquanto ele observava o pai abraçando, aquele senhor abraçando os filhos e a esposa, ele continuou conversando com Deus em pensamento e ele entendeu que ele tinha que sair da areia, do pedregulho e começar a nadar no lago para salvar as vidas, através do amor, através da ação, pela ação do Espírito Santo. Diz que poucos minutos depois, o salva-vidas, o guarda-vidas daquele lugar chegou ali. E ele conversou, o salva-vidas perguntou quem tinha salvo aquela vida, quem tinha ajudado. E aquele guarda-vida disse para ele uma coisa que eu nunca tinha ouvido, eu não sei você, mas eu peguei para mim. Isso faz poucas semanas que eu ouvi essa história. Aquele guarda-vidas virou para ele e falou assim: sabe, nós que trabalhamos como guarda-vidas aqui nos Estados Unidos, nós temos um lema. Nós estamos sempre tão atentos, observando tudo o tempo todo. Cada vida que entra no lago, cada vida que sai do lago. Os guarda-vidas que trabalham em praia, em piscina, cada um que pisa na água. A gente está atento e observando. Ninguém sabe explicar, porque naquele momento não tinha ninguém ali. Mas ele estava explicando o lema dos guarda-vidas americanos, dos Estados Unidos. Nós estamos sempre tão atentos que o nosso lema é: no meu turno, eu não perco ninguém. No meu turno, não vai morrer ninguém. Depois de ter essa conversa com esse guarda-vidas, esse pastor saiu dali tão impactado que ele virou para Deus em uma oração. Depois ele falou: agora eu entendi, Senhor. E agora isso é missão minha. No meu turno não morre ninguém, eu não perco ninguém. Você pode dizer amém? E será que isso está fazendo sentido no seu coração nessa manhã? Que tudo aquilo que você tem e tudo aquilo que você é, o Senhor usa e Ele quer usar cada vez que você permite para salvar vidas. E quando eu digo aqui salvar vidas, muda um pouco o teu conceito, não é no sentido de os que estão fora da igreja, em nome de Jesus, tem gente se perdendo aqui dentro. Tem peixe dentro do aquário precisando ser resgatado. Nós precisamos amar uns aos outros, isso sempre e sempre. E até que Jesus venha, vai incluir as pessoas que já pertencem a essa igreja. É assim que funciona. Esse é o único caminho, é o caminho do amor. Amém, aleluia, é assim que funciona. No meu turno, não. Esse é o lema dos guarda-vidas americanos. Qual é o teu lema? Se não foi esse até hoje, eu posso convidar você para decidir que a partir de hoje você diga o mesmo: no meu turno não. Eu não vou perder ninguém. Eu não vou fazer parte das pessoas que ficam em pé, no pedregulho, olhando aqueles que se afogam.
No meu turno, não. Isso me emociona. Porque nós estamos falando de vidas. E quantas histórias eu tenho visto por aí. E quanta gente eu tenho visto. E foi o que eu falei, não são só os de fora da igreja. De verdade, quanto você conhece da história da pessoa que está sentada ao teu lado. Você sabe as necessidades que ela enfrenta? Sabe da oração que ela precisa? Você efetivamente conhece as pessoas que estão dentro desta igreja nessa manhã. E que você chama de irmãos. Porque depois que a notícia da desgraça aparece, é fácil dizer: gente, eu nunca soube. Ninguém nunca comentou comigo. Sério que aquele casal se divorciou porque ninguém nunca disse nada. E você ofereceu ajuda. Fulano fugiu de casa. Algum dia você ofereceu ajuda? Se a sua Bíblia diz diferente da minha, por favor. Nesse momento você tem mais uma vez a chance de me corrigir, mas a Bíblia que eu leio não me diz, Annelise, espere ser abençoada. A Bíblia que eu leio me diz, Annelise, abençoe. Annelise, seja sal. Annelise, seja luz. A sua Bíblia diz, espere o sal. A sua Bíblia diz, espere a luz. Não, Deus diz para você e para mim, vocês são sal, vocês são luz. Brilhe, em nome de Jesus, nós nascemos para brilhar. Salgue, dê sabor na vida das pessoas. Nós nascemos neste mundo para dar sabor na vida das pessoas. No meu turno, ninguém vai morrer sem saber que nasceu para viver eternamente. Eu vou pedir para vocês colocar em pé nesse momento. E vou pedir para vocês colocar em pé, porque tem uma coisa que eu aprendi, mais uma. Que se você não se coloca em pé aqui dentro, num lugar protegido, me desculpa, dificilmente você vai ficar em pé lá fora. Quando as provações aparecerem, quando os desafios vierem, e se você não está vivendo nenhum, em algum momento eles podem vir, foi Jesus que disse, eu não estou desejando mal para a sua vida, tá? Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu aprendi que quem não se coloca em pé dentro de uma igreja, que já pertence a esse povo, seja ele qual for, um povo cristão, a família cristã, dificilmente fica em pé quando as provações chegam. O meu convite para você, o convite de Deus para mim e para você nessa manhã, é que você tenha como lema de vida, no meu turno, ninguém vai morrer sem saber que tem a chance de ser reconciliado com Cristo. Ninguém vai poder virar para você e dizer quando Jesus voltar, ei, você não me contou. Em nome de Jesus, tenha você a vida que tiver, os desafios que tiver, o emprego que tiver ou falta dele, a família que tiver ou falta dela, não importa o tamanho dos teus desafios, nem dos meus desafios. Nós temos ao nosso lado o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo pode, o Deus que de tudo cuida. E ele vira para você e para mim nessa manhã e diz, Igreja Adventista do 7º Dia Central de São Caetano, eu preciso de vocês no bairro onde vocês estão inseridos. Eu preciso de vocês, eu coloquei vocês na família onde vocês estão, nos lugares onde vocês estão, para vocês brilharem e serem usados por mim, porque senão outras vidas vão morrer afogadas no meio do lago, porque as pessoas ficaram de braços cruzados. No meu turno, não. Comigo, não. Seja com quem eu trabalho, seja na minha família, seja as pessoas que cruzarem comigo na padaria, seja as pessoas que vierem a ser meus clientes, seja os lugares onde eu entrar, as viagens que eu fizer, no meu turno, ninguém vai morrer sem saber que tem a chance de ser reconciliado com Cristo. É o padeiro da padaria que você frequenta há 20 anos e nunca disse nem bom dia para ele. É o porteiro do prédio onde você trabalha, que há 15 anos você trabalha lá e você não sabe nem se ele é casado ou viúvo. Se ele tem um filho doente ou tem o sonho de ser pai. Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Deus lhe colocou onde está para você brilhar. Existe um hino lindo que eu gosto muito, pode ser que muitos de vocês aqui conheçam. Queria que você cantasse comigo só esse trechinho. Que diz assim,
Sonda-me, Senhor, e me conhece. Lindo, cante. Quebranta o meu coração. É teu desejo que o Senhor transforme? Transforma-me conforme a tua palavra. Peça que Ele te enche. E enche-me que até se ache só a ti. E então, peça que Ele te use. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Querido Deus, nós nos colocamos em pé na tua presença nessa manhã para dizer que nós aceitamos o teu chamado. O Senhor falou na sua palavra que o nosso ministério como teu povo é o ministério da reconciliação, está escrito lá. E nós aceitamos nessa manhã mais uma vez o teu chamado para agirmos e trabalharmos nesse ministério da reconciliação. E dizemos aqui, em pé publicamente, que a partir de hoje, Senhor, no nosso turno não. No nosso turno, ninguém vai morrer sem saber que foi reconciliado contigo, porque nós vamos usar em prol de cada uma das pessoas que cruzarem o nosso caminho os nossos dons. Tudo aquilo que de bom o Senhor colocou em nós para sermos, termos e fazermos. Senhor, nós decidimos nessa manhã, cada vez mais e seriamente e de forma veemente usarmos em prol do outro. Lembra-nos, Senhor, que neste mundo o Senhor nos colocou para sermos o Cristo na vida das pessoas. Cada vez que as pessoas olharem para nós, que elas possam dizer, eu vejo Deus em você. E se de repente essas pessoas não conhecem a Deus, e se de repente essas pessoas nunca ouviram falar no teu nome, que elas possam dizer como talvez já ouvimos por aí, eu não sei dizer o que você tem, mas isso é bom. E nós sabemos que o que habita em nós é o Espírito Santo. E que isso seja, Senhor, a tua presença cada vez mais em nós agindo, transformando. E, Senhor, tenha compaixão de nós, já que misericórdia o Senhor já tem. E nos ensina cada vez mais a amarmos os teus filhos, todos eles nessa terra, como o Senhor amou. É desafiador. Nós mesmos falamos aqui agora há pouco. Não é fácil. Nem sempre é 100% prazeroso 100% do tempo. Mas, se queremos trazer mais discípulos, se queremos fazer a diferença, o Senhor diz que esse é o caminho do amor. Então, ensina-nos, Senhor, a nos amarmos, a amarmos as pessoas e de forma prática, Senhor, impactante. Que as pessoas vejam em cada um de nós, em nossas igrejas, em nossas famílias e nossas casas, em cada lugar que cada um aqui entrar, em sala de aula, brincando com amigos, trazendo pessoas nas suas casas, que cada pessoa que entrar em contato conosco, seja elas quem forem, Senhor, que elas vejam a manifestação do teu amor em nós, que elas se sintam amadas por nós, e que assim nós cumpramos a nossa parte na tua missão, exercendo o nosso chamado e compondo esse ministério. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos com a certeza de que fomos atendidos, querido Deus, com perdão dos nossos pecados, em nome e por amor de Jesus. Amém.